Você sabia que a vida na Terra passou por vários apocalipses globais? A Era Paleozoica, que durou mais de 300 milhões de anos, foi testemunha de vários dos maiores eventos de extinção que mudaram para sempre o aspecto do nosso planeta. O mais famoso deles foi a extinção permiana, que ocorreu há cerca de 250 milhões de anos, quando desapareceram mais de 95% de todas as formas de vida na Terra. Imagine, em questão de milhões de anos, após centenas de milhões de anos de evolução, os mares, cheios de trilobites e outros seres marinhos, se tornaram mortais, e as florestas densas, onde viviam répteis antigos, desapareceram. Foi um período em que o clima mudava a uma velocidade incrível. Vulcões colossais lançavam milhões de toneladas de dióxido de carbono, causando o efeito estufa, que elevou a temperatura em vários graus. Mas isso foi apenas um dos muitos golpes que atingiram a vida na Terra durante o Paleozoico. No início dessa era, há cerca de 504 milhões de anos, ocorreu a explosão cambriana, quando, em um curto período de tempo, quase todas as modernas grupos de animais apareceram. Essa explosão de evolução tornou-se a base para a diversificação posterior. Mas, após milhões de anos, a vida enfrentou novamente catástrofes. A extinção ordoviciana, que ocorreu há aproximadamente 440 milhões de anos, levou embora cerca de 80% dos seres marinhos, provavelmente devido a um resfriamento repentino e mudanças no nível do mar. Em seguida, há cerca de 360 milhões de anos, durante a extinção devônica, desapareceram dezenas de milhares de espécies, e isso foi resultado da combinação de mudanças climáticas e tectônica de placas ativa. Cada vez que a vida parecia se recuperar após um golpe, a natureza preparava uma nova surpresa. Eventos como a formação do supercontinente Pangeia levavam a massivas extinções. O quarto dos maiores eventos de extinção, a extinção Permiano-Triássica, foi o ponto culminante dessa época, quando não apenas os seres marinhos, mas também os répteis terrestres, que dominavam a Terra, desapareceram. Esse período da história está registrado nos fósseis que os cientistas ainda encontram hoje, revelando os mistérios da vida que um dia preencheu nosso mundo. E você sabia que algo ainda mais chocante? Em questão de algumas dezenas de milhões de anos, a natureza poderia criar novamente a vida, tão diversificada e complexa quanto hoje. Mas o que exatamente levou a esse milagre? Imagine um mundo onde não há nenhuma árvore, nenhuma grama, e a Terra é uma vasta e deserta planície. Esses continentes eram cobertos apenas por pedras e areia, onde a temperatura às vezes ultrapassava os 100 graus Celsius, e o ar era tão seco que a vida na superfície era impossível. Enquanto essas terras mortas jaziam em silêncio, nos oceanos profundos ocorria uma verdadeira revolução. O período Câmbrico, que começou há aproximadamente 530 milhões de anos, tornou-se palco para o surgimento explosivo da vida. Os oceanos estavam cheios de seres que hoje parecem criaturas alienígenas. Trilobites gigantes com até 30 centímetros de comprimento rastejavam pelo fundo, enquanto predadores anelídeos de até 2 metros de comprimento caçavam suas presas. Essas águas eram habitadas por incontáveis espécies de moluscos que viviam em conchas, frequentemente alcançando o tamanho de um punho humano. Organismos multicelulares começaram a se desenvolver tão rapidamente que os cientistas chamam esse evento de explosão câmbrica, um tempo em que a vida floresceu nos oceanos como nunca antes. No entanto, na Terra, ainda não havia nenhuma planta, nenhuma árvore, nem mesmo uma grama. Era um tempo em que até a vida mais simples na Terra ainda estava começando seu caminho. Os continentes estavam desprovidos de vegetação, e apenas raros micro-organismos podiam existir em condições onde a água era escassa. Os oceanos, por outro lado, fervilhavam de vida, e essa contradição era impressionante. Enquanto os ecossistemas aquáticos se desenvolviam, a Terra permanecia vazia e morta, como se a natureza estivesse esperando o momento certo para iniciar uma nova onda evolutiva. Sabe o que é mais impressionante? Aproximadamente 30 milhões de anos depois,
Nesses continentes sem vida, começarão a aparecer as primeiras plantas, mudando toda a ecossistema e abrindo uma nova era no planeta. Incrível! Mas a maioria dos tipos de animais que existem hoje surgiu em um período incrivelmente curto. Em apenas alguns milhões de anos, o que, em termos geológicos, é um piscar de olhos, a Terra passou por uma explosão cambriana que mudou para sempre a face da vida. Imagine um oceano cheio de criaturas esquisitas. Lírios marinhos, trilobites que podiam atingir o tamanho de uma palma e moluscos gigantes rastejando pelo fundo do mar. Durante esse tempo, o número de espécies aumentou em várias vezes, e o que é ainda mais impressionante, quase todos os principais tipos de animais, como artrópodes, moluscos e cordados, começaram a aparecer pela primeira vez. Esse período durou cerca de 20 milhões de anos, mas nesse tempo, a Terra viu surgir organismos tão fascinantes que sua diversidade impressiona. Você sabia que alguns desses seres possuíam exoesqueletos que os protegiam de predadores, enquanto outros desenvolveram incríveis métodos de locomoção para escapar do perigo? Nos oceanos da época, até os ancestrais das estrelas do mar modernas nadavam, com formas tão incomuns que é difícil imaginá-las. E aqui começa a coisa mais louca. Alguns desses primeiros animais começaram a desenvolver olhos que lhes permitiam ver o mundo ao seu redor, como fazem os peixes modernos. Foi um verdadeiro estouro de inovações. Desde os organismos mais simples até formas de vida mais complexas, cada um desempenhou seu papel na nova ecossistema. Como essas variações conseguiram sobreviver em condições onde a competição por recursos era feroz? Tudo se deve ao fato de que os oceanos eram ricos em oxigênio, com sua concentração na água sendo o dobro do que é hoje, o que abriu novos horizontes para a vida. E o que é ainda mais surpreendente, organismos até mesmo no fundo do oceano foram encontrados que podiam perceber a luz, o que foi um avanço monumental na evolução. E ao longo de todo esse período explosivo, a vida na Terra tornou-se cada vez mais complexa e diversificada. Alguns desses monstros, como os ostracódeos, possuíam carapaças que eram como armaduras e podiam sobreviver em condições extremamente variadas. Como esses seres, que existiram há milhões de anos, influenciaram o mundo de hoje? A resposta está no fato de que eles formaram a base para toda a biodiversidade futura que observamos hoje, e isso é apenas o começo de uma história incrível da vida na Terra. Imagine por um momento um ser com 5 olhos e um trombete para sugar a presa. Isso não é fantasia, mas uma realidade. Um dos seres mais estranhos do período cambriano, que nadava nos antigos mares cheios de mistérios. Imagine um mundo subaquático, onde cores vibrantes e formas existiam em combinações inesperadas. A opabínia, com cerca de 30 centímetros de comprimento, tinha um corpo flexível, semelhante a uma cebola, mas com características que impressionam. Seus 5 olhos em longos pedúnculos permitiam observá-la com detalhes incríveis, enquanto seu trombete com uma garra afiada na ponta era usado para capturar presas pequenas, como camarões, que ela capturava como um predador em uma armadilha subaquática. Este ser possuía uma anatomia única. Seu corpo estava coberto por finas e duras escamas que serviam como proteção contra predadores. Cada escama era como uma pequena armadura, permitindo que a opabínia se movesse entre algas e pedras sem medo de ataque. Mas isso não é tudo. Dentro de seu corpo havia sistemas complexos que permitiam a digestão da comida, utilizando enzimas especiais que eram liberadas no momento da captura da presa. Essa adaptação permitia que a opabínia dominasse seu ecossistema. Imagine-a rastejando lentamente pelo fundo do mar, encontrando abrigo entre destroços e recifes, enquanto ao seu redor a vida fervilhava, cheia de cores e formas exóticas. E agora imagine que a opabínia tinha não um, mas vários concorrentes, como os trilobites, que também caçavam nesses antigos mares. Mas a opabínia se destacava entre os outros. Sua forma incomum e 5 olhos permitiam que ela sempre estivesse um passo à frente. Ela podia ver na escuridão, enquanto outros seres dependiam apenas de seus sentidos. Este ser,
seria uma das primeiras formas de vida capazes de se adaptar às mudanças no ambiente, e suas características incomuns formariam a base para a evolução de organismos mais complexos. Mas o que é ainda mais surpreendente? Apesar de sua estranheza, a opabínia é apenas um dos muitos exemplos de como a vida na Terra se destacou ao longo de milhões de anos, mudando e se aperfeiçoando. Em tempos em que os mares fervilhavam de vida, existia um predador com olhos do tamanho da sua cabeça. Esse ser extraordinário chamava-se Anomalocarid, o maior predador do período Cambriano, que causava verdadeiro terror nos menores habitantes dos oceanos. Seu corpo, de até 1 metro de comprimento, estava coberto por uma carapaça dura que o protegia de ataques, e suas nadadeiras laterais garantiam uma manobrabilidade incrível nas águas abundantes em vida. Imagine-o se movendo rapidamente entre as algas, como uma arma viva, caçando tudo que cruzasse seu caminho. O Anomalocarid tinha apêndices de captura que pareciam 2 grandes pinças, prontas para capturar a presa. Esses apêndices podiam segurar e manter a presa enquanto o predador a rasgava em pedaços com suas estruturas bucais afiadas que lembravam grandes dentes. Mas isso não é tudo. Os grandes olhos compostos do Anomalocarid eram capazes de ver em condições de pouca luminosidade, dando-lhe uma vantagem na caça. Esses olhos podiam detectar movimento a grandes distâncias, permitindo que ele seguisse a presa com uma precisão incrível. Pequenos organismos, como trilobites, provavelmente sentiam um medo primitivo ao encontrarem esse predador dominante dos mares antigos. Imagine-os tentando se esconder nas fendas das rochas, percebendo que a qualquer momento poderiam se tornar vítimas desse caçador implacável. O Anomalocarid não era apenas um predador temível, mas também desempenhava um papel crucial nos ecossistemas da época, influenciando a evolução de outros organismos. Sua presença nas profundezas dos oceanos mudou as regras do jogo. Os predadores começaram a desenvolver novas estratégias de caça, enquanto as presas adotavam métodos de defesa. E o que é ainda mais chocante? Esses seres podiam existir em condições que hoje parecem completamente insustentáveis para a vida. Poucos sabem que os primeiros seres com vértebras eram desprovidos de mandíbulas e mais pareciam criaturas extraterrestres estranhas. Eles existiam há mais de 400 milhões de anos e eram conhecidos como peixes sem mandíbulas. Imagine um mar onde nadam criaturas com aberturas bucais circulares que parecem grandes ventosas, prontas para se fixar em suas presas. Seu corpo estava coberto por uma armadura de placas ósseas, tornando-os semelhantes a coletes vivos. Esses peixes não tinham nadadeiras pares, o que lhes dava um aspecto estranho. Eles se moviam como lentas anfíbias, deslizando pelo fundo do mar em busca de comida. Alguns deles, como os mixins, podiam atingir 1 metro de comprimento. Essas criaturas não apenas eram surpreendentemente estranhas, mas também possuíam habilidades únicas. Por exemplo, podiam segregar muco para se proteger de predadores. Imagine como, nas profundezas escuras do oceano, eles passam por grandes algas que podiam atingir 3 metros de altura, criando uma atmosfera misteriosa no mundo subaquático. Enquanto hoje estamos acostumados com a diversidade de formas de vida, esses peixes sem mandíbulas eram os ancestrais de todos os vertebrados, incluindo nós, humanos. Você sabia que há algo ainda mais surpreendente? Esses seres não tinham mandíbulas, o que tornava seus métodos de alimentação completamente únicos. Eles se alimentavam sugando o sangue de outros habitantes marinhos, o que lhes permitia ser eficientes predadores, mesmo sem um aparelho bucal bem desenvolvido. Imagine um mar cheio de criaturas semelhantes a escorpiões marinhos do tamanho de um homem. Esses grandes artrópodes, conhecidos como euripterídeos, podiam alcançar até 2,5 metros de comprimento, tornando-se alguns dos maiores predadores de sua época. Com suas poderosas pinças, capazes de capturar presas com uma força incrível, eles dominavam os mares costeiros, caçando os menos afortunados habitantes marinhos. Mas o que realmente impressiona, esses seres não apenas nadavam, mas também podiam sair da água, explorando as zonas rasas em busca de alimento. Seus exoesqueletos duros protegiam-nos dos predadores,
e seus longos membros permitiam-lhes manobrar em ambientes complexos. Imagine-os rastejando lentamente pelas praias de areia, deixando rastros, como se fossem marcianos que haviam pousado na Terra. Esses seres eram o topo da cadeia alimentar e não tinham predadores naturais, exceto, possivelmente, seus semelhantes. Mas o que é ainda mais surpreendente? Alguns cientistas acreditam que os euripterídeos podiam alcançar tamanhos tão grandes devido ao alto nível de oxigênio na atmosfera, que era de até 35%, enquanto hoje é de apenas 21%. Isso criava condições ideais para o crescimento de grandes organismos, permitindo-lhes se desenvolverem até tamanhos inimagináveis, que não podemos observar nos mares modernos. As formas peculiares de seus corpos, com espinhos duros e longas patas segmentadas, lhes davam um aspecto assustador, e sua capacidade de se adaptar a diferentes condições tornava-os ainda mais únicos. Nas águas costeiras, cheias de algas e pequenos crustáceos, os euripterídeos caçavam, usando suas pinças com uma habilidade incrível, capturando tudo o que encontravam no caminho. Eles eram verdadeiros monstros de sua época, e sua presença criava uma atmosfera cheia de perigos e aventuras. Não é de surpreender que sejam encontrados em fósseis, depositados no fundo dos antigos mares. Os cientistas que estudam esses fósseis podem aprender sobre sua vida e hábitos, mas, infelizmente, muitas perguntas permanecem sem resposta. Por exemplo, como exatamente eles conseguiram dominar a Terra e quais mudanças na ecossistema ocorreram após sua extinção? Para essas perguntas não há respostas simples, e cada novo descobrimento abre novos horizontes. E o mais impressionante? Em alguns lugares, fósseis de euripterídeos são encontrados com sinais de suas caçadas em outros seres marinhos, indicando interações complexas nas antigas ecossistemas, que apenas começamos a entender. Há muito tempo na Terra existia um continente que unificava quase toda a superfície do planeta em um todo, a Gondwana. Este supercontinente se estendia por milhões de quilômetros quadrados, incluindo territórios que hoje são conhecidos como América do Sul, África, Austrália, Antártida e Índia. Imagine um continente que ocupava quase um quarto da superfície da Terra, e suas dimensões eram tão grandes que suas bordas mal tocavam as regiões polares, enquanto suas áreas internas estavam nos trópicos. A Gondwana estava no hemisfério sul, e sua posição em relação ao Equador criava condições climáticas únicas. Em algumas regiões, reinava o calor dos trópicos, enquanto em outras, sopravam ventos gelados das regiões polares. Esse clima tinha um impacto significativo no desenvolvimento das ecossistemas, criando vastas florestas tropicais que eram o lar de uma grande diversidade de formas de vida. Não apenas a flora, mas também a fauna eram ricas. Gigantescos répteis, antecessores dos dinossauros, percorriam essas terras, enquanto os habitantes marinhos, como moluscos e peixes antigos, habitavam as águas costeiras que se estendiam até o horizonte. Mas isso não é tudo. A Gondwana tinha uma estrutura geográfica única, com grandes lagos internos e rios que serviam como artérias vitais para o deslocamento de organismos e nutrientes. Você sabia que algo ainda mais impressionante? Esses corpos d'água influenciavam enormemente as correntes oceânicas. Quando a Gondwana se movia, os direcionamentos das correntes também mudavam, alterando as condições climáticas em outros continentes. Foi graças a esse continente que se formaram os ecossistemas marinhos que conhecemos hoje. A Gondwana não era apenas um continente, mas uma verdadeira artéria da vida, influenciando o clima da Terra e contribuindo para a aparição de novas espécies. Com o tempo, à medida que a Gondwana começou a se fragmentar, suas partes se tornaram a base dos continentes modernos, e essa fragmentação levou à formação de ecossistemas únicos que continuam a evoluir. Poucas pessoas sabem que algumas dessas ecossistemas preservaram seus elementos daqueles tempos, e os cientistas ainda encontram fósseis que revelam os segredos da vida nesse supercontinente. Por exemplo, na Austrália, encontram-se fósseis de animais que faziam parte das antigas ecossistemas da Gondwana.
e seu estudo ajuda os pesquisadores a entender como a vida se adaptou às mudanças no clima e no ambiente. Mas o mais impressionante nessa história é que muitos desses processos continuam até hoje, quando os continentes ainda se movem, criando novos paisagens e ecossistemas. Feche os olhos e imagine um mundo onde o céu é cortado por gigantescas libélulas do tamanho de uma gaivota. Essas majestosas criaturas, conhecidas como megânveros, possuíam uma envergadura de até 70 centímetros, tornando-se alguns dos maiores insetos já existentes no planeta. Suas asas, semelhantes a velas transparentes, eram capazes de produzir um som zumbido que ecoava entre as árvores da antiga floresta onde elas caçavam insetos menos afortunados. O mecanismo de voo dos megânveros era único. Eles podiam manobrar com uma incrível agilidade, utilizando suas grandes asas rígidas para alcançar uma velocidade impressionante. Eles não apenas voavam, mas pareciam dançar no ar, parando no lugar para então atacar rapidamente suas presas. É interessante notar que seus olhos ocupavam quase toda a cabeça, permitindo-lhes ver quase todo o horizonte e detectar instantaneamente os movimentos de suas presas potenciais. Imagine-os pairando sobre pequenos lagos de água doce, procurando por presas, cortando o ar com seu zumbido. Suas presas, como pequenos insetos e até outras libélulas menores, não tinham chance de escapar. Os megânveros utilizavam suas mandíbulas afiadas como facas para capturar suas presas no ar, como aves de rapina caçando suas presas. Nesse mundo de antigas florestas, repletas de árvores verdes da altura de um prédio de 10 andares, os megânveros dominavam o ar, e sua abundância era garantida pelo alto nível de oxigênio, que na época era de 35%. Isso significava que não apenas as libélulas, mas também outros insetos podiam alcançar tamanhos impressionantes, criando um ecossistema de gigantes. E, entre toda essa atividade, os megânveros não eram apenas predadores, mas uma parte importante da cadeia alimentar, interagindo com outras formas de vida que habitavam essa antiga floresta. Cada um de seus voos não era apenas um momento de caça, mas parte de um complexo jogo de sobrevivência, onde cada movimento de asas poderia significar vida ou morte. Os megânveros, apesar de seus tamanhos, não eram apenas grandes insetos. Eram símbolos daquela época em que a vida na Terra ainda não conhecia limites. E o mais surpreendente, eles se extinguiram, deixando apenas vestígios em fósseis que hoje podemos observar em museus. Em tempos longínquos, existiam florestas que nada tinham a ver com as florestas de hoje, sem uma única flor, sem uma única árvore no sentido que conhecemos. Essas florestas carboníferas estavam cheias de gigantescos plátanos, equisetos e samambaias que podiam atingir 30 metros de altura. Imagine caminhar por essa floresta úmida e parecida com uma estufa, onde cada galho parece um verdadeiro gigante. No ar, há um cheiro de decomposição e vegetação em decomposição, criando uma atmosfera onde a vida parece estar em um eterno verão. Equisetos com talos duros como bambu, rastejando pelo chão, dão a sensação de estar em um mundo onde a natureza ainda não conheceu a floração. Por toda a floresta, zumbem insetos de tamanhos que mal podemos imaginar. Imagine uma libélula com envergadura de 75 centímetros caçando seus menores semelhantes. Esses insetos não eram apenas insetos, eram verdadeiros predadores que dominavam seu mundo. E sob seus pés, encontram-se musgos macios e líquens que se infiltram em cada fenda como se fossem tapetes vivos, escondendo segredos do passado. Nessa floresta não havia plantas com flor que hoje preenchem nosso planeta. Era o reino das samambaias, que se espalhavam em densas matas, formando subbosques onde a luz mal conseguia passar através das folhas. Algumas samambaias podiam ter até 1,5 metro de diâmetro, criando a sensação de estar em uma das florestas mais densas. A umidade no ar chegava a 90%, e cada gota de orvalho brilhando nas folhas parecia um diamante nesse mundo primitivo. Mas isso ainda não é o mais estranho. Como esses grandes vegetais poderiam sobreviver? O segredo está no alto nível de dióxido de carbono e oxigênio, que era de 35%,
enquanto hoje é de apenas 21. Isso significava que as plantas cresciam rapidamente e os insetos podiam atingir tamanhos que parecem fantásticos. Cada passo por essa floresta poderia ser um encontro com um monstro pré-histórico, pronto para impressionar com seu tamanho e força. Mas o que é ainda mais surpreendente? Essas florestas formaram as grandes reservas de carvão que hoje usamos como combustível. Cada árvore, cada galho, cada raiz, no final das contas, se transformou em combustível fóssil que agora sustenta nossa vida moderna. Mas isso não é tudo. Nessa floresta há segredos que aguardam serem descobertos. Quando você acha que sabe tudo sobre a vida na Terra, sempre há uma descoberta surpreendente que pode mudar sua visão do passado. Incrivelmente. Mas o carvão que aquece nossas casas é, na verdade, os restos de florestas antigas com mais de 300 milhões de anos. Essas florestas se estendiam por vastas áreas e eram ricas em uma grande variedade de vegetação, desde grandes samambaias até árvores coníferas de até 30 metros de altura. O processo de transformação dessas florestas em carvão começou em áreas pantanosas, onde as condições eram tão únicas que não permitiam a decomposição completa dos restos orgânicos. Nessas ecossistemas inundados, onde o nível de oxigênio era significativamente menor do que hoje, uma grande quantidade de vegetação se acumulava, formando grossas camadas de restos vegetais. O que é impressionante é que a falta de decompositores eficazes, como fungos e bactérias, que hoje participam ativamente na decomposição, contribuiu para que esses restos se mantivessem por milhões de anos. Com o tempo, sob a pressão do peso crescente das camadas de água e sedimentos, os restos vegetais começaram a se compactar. Sob a pressão, formavam-se camadas de turfa, que ao longo do tempo se transformavam em carvão. Esse processo era lento e majestoso. Imagine como os restos orgânicos ricos em carbono se preparavam para sua transformação sob muitos metros de água e lama. Notável é o fato de que, nas mesmas condições, o carvão pode se formar ao longo de milhões de anos, e quanto mais profundo, mais denso ele se torna, alcançando níveis tão altos de concentração de carbono que, eventualmente, se transforma em carvão bituminoso ou até mesmo em antracito. E aqui está o surpreendente. O carvão que usamos hoje pode conter vestígios de espécies antigas que se extinguiram muito antes da aparição do homem. Por exemplo, em alguns estratos, podem ser encontrados restos de antigas samambaias e samambaias que outrora dominavam esses ecossistemas. Essas plantas, que desapareceram da face da Terra, deixaram um legado incrível que usamos em nossa vida cotidiana. Nessa profundidade de tempo, milhões de anos atrás, os estratos de carvão não eram apenas uma fonte de energia, mas também um repositório de mistérios evolutivos. E você sabia que, em alguns lugares do mundo, os estratos de carvão podem atingir uma espessura de até 100 metros? Imagine um ser do tamanho de um crocodilo, mas não é um réptil, e sim uma salamandra gigante conhecida como Eriopso. Este predador tinha um corpo robusto com até 2 metros de comprimento. Sua pele lisa estava coberta de uma secreção úmida, permitindo-lhe mover-se facilmente no ambiente aquático. Imagine-o se aproximando lentamente de sua presa, escondendo-se entre as raízes de árvores gigantes que se erguiam até 10 metros de altura. Esses pântanos antigos eram exatamente o lugar onde os Eriopso dominavam, caçando peixes e até mesmo pequenas anfíbias, rastejando pelo fundo à procura de presas. O rabo do Eriopso, longo e musculoso, ajudava-o a manobrar rapidamente na água turva, enquanto seus dentes afiados podiam rasgar a carne da presa com facilidade. Mas o Eriopso não era o único grande anfíbio que habitava esses pântanos. Havia também o Megalobatrachus, com até 1 metro de comprimento, com patas largas e mandíbulas poderosas, que também caçava tudo o que encontrava. Esses anfíbios estavam em constante luta pela sobrevivência, demonstrando habilidades incríveis na caça. Você sabia que a caça do Eriopso lembrava o estilo de um crocodilo moderno? Ele esperava sua presa, escondido no fundo, e então, como um raio, saltava, capturando tudo o que encontrava em suas patas. As complexas ecossistemas dos pântanos
forneciam não apenas alimento, mas também abrigo para esses seres, criando condições ideais para sua reprodução e sobrevivência. Nessas águas, a vida era abundante, e a cada amanhecer, quando o sol se erguia, refletindo-se na água turva, os Eriópsios saíam à caça, usando seus receptores sensíveis para captar o menor movimento. Agora, imagine que nas águas desses pântanos também existiam jacarés do tamanho de um pequeno cachorro, que eram não menos perigosos. Eles podiam caçar os filhotes dos Eriópsios, criando uma atmosfera ainda mais tensa. É interessante que esses seres, apesar de seu tamanho, pudessem se mover tanto na terra quanto na água, tornando-se predadores universais de sua época. Cada dia para eles era uma luta pela sobrevivência, e a caça pela presa se tornava um jogo estratégico. E quando você pensa que tudo isso já é impossível, saiba que alguns desses gigantes podiam sobreviver até mesmo na terra, usando suas extremidades para se mover por áreas secas dos pântanos. É difícil de acreditar, mas os primeiros vertebrados que conquistaram a terra não tinham dedos e mais se pareciam com peixes com pernas. Esses seres incríveis, conhecidos como Tiktaalik, tinham uma mistura de características que impressionam. Brânquias e pulmões ao mesmo tempo, permitindo-lhes respirar tanto debaixo d'água quanto na terra. Imagine o período devoniano, quando vastas zonas costeiras estavam cheias de águas rasas, onde os Tiktaalik, com até 2 metros de comprimento, se moviam lentamente sobre os bancos de areia, usando suas nadadeiras, que iam se transformando em membros. Embora seus corpos ainda mantivessem formas típicas de peixes, suas nadadeiras peitorais começaram a adquirir estruturas mais massivas, que se tornaram precursoras das patas. Esses seres extraordinários conseguiam sobreviver graças à sua capacidade de se adaptar a condições ambientais cambiantes, e isso foi uma verdadeira revolução evolutiva. Mas isso ainda não é o mais estranho. Os Tiktaalik tinham dentes semelhantes a espinhos, que usavam para caçar peixes pequenos e outros habitantes dos corpos d'água. Sabe o que é ainda mais surpreendente? Esses seres podiam sair da água para evitar predadores, e suas extremidades permitiam-lhes dar os primeiros passos desajeitados na terra, onde procuravam nova comida e abrigo. A mistura de brânquias e pulmões não é apenas um fato interessante, mas a chave para entender como a vida na terra começou a conquistar a terra. Enquanto outros seres ficavam na água, os Tiktaalik arriscaram sair à margem, onde enfrentavam novos desafios. Isso foi uma verdadeira luta pela sobrevivência. Seus membros, capazes de suportar o peso do corpo, também começaram a se desenvolver para melhor se adaptar às condições duras do ambiente costeiro. Esses primeiros tetrápodos abriram uma nova era na evolução, e embora sua existência tenha durado apenas alguns milhões de anos, deixaram uma marca indelével na história da vida na Terra. E agora imagine seus vizinhos, outros primeiros tetrápodos, como o Acantostega, que tinham 8 dedos em cada membro e podiam nadar na água, assim como correr pelas águas rasas, dando os primeiros passos em uma nova era da vida na Terra. Esses seres eram os antepassados das anfíbios e répteis, e foram eles que estabeleceram as bases para todos os vertebrados terrestres. Os Tiktaalik e seus companheiros preencheram esses ecossistemas, tornando-os diversos e complexos. Mas você sabia que essa transição da água para a terra estava cheia de perigos? Eles enfrentavam condições imprevisíveis e predadores que ameaçavam sua existência. Cada movimento deles era arriscado, mas foi assim que começou a evolução que levou ao aparecimento de todos os vertebrados modernos. Imagine um mundo onde a atmosfera continha 50% mais oxigênio do que hoje, permitindo que insetos crescessem até tamanhos incríveis. Nessas condições, além de ser criado um ar rico em oxigênio, formavam-se florestas densas, onde cada árvore poderia atingir 30 metros de altura. Isso permitia que insetos como libélulas e milípedes se tornassem verdadeiros gigantes de sua época. Libélulas com envergadura de até 75 centímetros podiam caçar facilmente pequenos vertebrados, utilizando sua velocidade e manobrabilidade para capturar a presa. Essas condições também favoreciam o crescimento de artrópodes, cujos tamanhos às vezes alcançavam o comprimento de uma tacape de beisebol.
Mas como isso se tornou possível? O segredo estava no alto nível de oxigênio, que excedia 21%, permitindo que insetos desenvolvessem seus sistemas respiratórios até limites impressionantes. Isso permitia que seus órgãos recebessem mais oxigênio do que os modernos equivalentes, facilitando seu crescimento e sobrevivência em um ambiente competitivo. No entanto, isso não afetava apenas os artrópodes. A evolução de outros organismos também tomava um novo rumo. Aves, que apenas começavam a se desenvolver, ganhavam a capacidade de dominar o céu, utilizando asas poderosas e ossos fortes para suportar grandes cargas. Enquanto isso, mamíferos terrestres também começavam a se adaptar a novos ambientes, aumentando seus tamanhos em resposta à presença de gigantes como lagartos e répteis antigos. Nesse mundo rico em oxigênio, até as plantas se tornavam maiores e mais diversas, criando florestas densas, cheias de vida e energia. Em cada passo, encontrava-se organismos que não apenas sobreviviam, mas também prosperavam, utilizando o oxigênio como principal recurso para o crescimento. E o mais louco de tudo? Nesse ambiente, baseando-se no oxigênio, surgiam ecossistemas únicos que nunca mais se repetiriam, criando a base para formas de vida gigantescas que apenas começamos a entender. Você já parou para pensar como eram os primeiros répteis na Terra? Esses pequenos seres, como os dilonomos, foram verdadeiros avanços evolutivos do seu tempo. Imagine lagartas com cerca de 20 centímetros de comprimento, com uma pele escamosa que os protegia da desidratação e permitia que caçassem com sucesso entre os arbustos. Sua pele não era apenas uma camada protetora. Ela permitia que eles mantivessem a umidade em condições onde outros animais não conseguiam sobreviver. Mas isso não é o único de seus feitos. Os dilonomos foram os primeiros répteis a começar a botar ovos amnióticos, o que abria novos horizontes para a reprodução. Esses ovos, protegidos por uma casca dura, permitiam que a prole se desenvolvesse longe da água, mudando radicalmente as regras do jogo na luta pela sobrevivência. Agora imagine que esses pequenos répteis criavam verdadeiras colônias, ocupando nichos ecológicos que antes eram ocupados apenas pelos anfíbios. Eles rastejavam pela terra, caçavam insetos e pequenos invertebrados, sem precisar estar constantemente perto de corpos d'água. Foi uma época em que os vertebrados começaram a dominar a terra de forma definitiva, e os dilonomos se tornaram um exemplo vivo de como uma simples adaptação pode levar a mudanças colossais nos ecossistemas. Mas o que é ainda mais impressionante? Esses pequenos répteis não apenas sobreviveram, mas se tornaram os ancestrais de todos os répteis modernos. Sua evolução foi rápida e eficaz. Em poucos milhões de anos, surgiram gigantes como os dinossauros, que ocuparam todos os nichos ecológicos disponíveis. Mas foi com os dilonomos que começou essa história fascinante. Não para por aí. Répteis como os diapsídeos, que usavam suas habilidades de caça e estratégias agressivas para dominar os novos ambientes. Cada um desses passos foi uma contribuição importante para a formação dos ecossistemas modernos. E assim, os dilonomos não se tornaram apenas parte do passado, mas a base para o futuro que podemos observar hoje. Esta é a história de como pequenos seres com ovos amnióticos, pele e uma capacidade incrível de adaptação mudaram todo o planeta. Você nunca imaginaria que esses pequenos seres puderam se tornar ancestrais de gigantes como os lagartos ou os crocodilos. Na época em que répteis começavam a dominar, vivia um incrível predador com uma vela nas costas, o Dimetrodon. Este ancestral dos mamíferos modernos poderia atingir até 4 metros de comprimento, e seu corpo robusto com mandíbulas largas inspirava medo. Imagine esse ser. Sua vela dorsal, composta por espinhos altos, poderia crescer até 80 centímetros de altura. Essa vela não era apenas um adorno, mas servia para a termorregulação, ajudando o Dimetrodon a se resfriar sob o sol quente ou a se aquecer nas noites frias. Em sua ecossistema, repleto de campos de grãos e corpos d'água, o Dimetrodon era o topo da cadeia alimentar, caçando pequenos répteis e anfíbios primitivos. O que tornava sua caça tão eficaz? Seus dentes afiados, adaptados para rasgar carne,
permitiam que ele lidasse facilmente com a presa. Mas isso não é o mais impressionante. Estudos mostram que os dimetrodons eram homeotérmicos, o que lhes permitia ser ativos mesmo nas horas mais quentes do dia. Essa capacidade de termorregulação não apenas garantia sua sobrevivência, mas também concentrava a energia necessária para uma vida predatória. E imagine, naqueles tempos, os dimetrodons podiam caçar pequenos seres, como os celofisos, que por si só não eram pequenos, podiam atingir até 1 metro de comprimento. Nessa brutal luta pela sobrevivência, os dimetrodons utilizavam seu tamanho e força para dominar um ambiente repleto de competição. Mas o que é ainda mais surpreendente? Esses seres sobreviveram em condições de clima mudando e se adaptaram a diferentes ecossistemas, desde pântanos úmidos até áreas áridas. Sua capacidade de sobrevivência era tão notável que eles se tornaram alguns dos predadores mais bem-sucedidos de sua época. E isso é apenas o começo de sua incrível jornada na história da Terra. Incrível, mas verdadeiro. Muito antes dos dinossauros, existiam répteis quase indistinguíveis dos mamíferos modernos. Esses seres maravilhosos, conhecidos como terapsídeos, habitavam a Terra durante o período Permiano. Sua diversidade e habilidades adaptativas impressionam a imaginação. Os terapsídeos possuíam dentes diferenciados, incisivos, caninos e molares, como os dos mamíferos modernos, eram sinais do seu progresso evolutivo. Imagine esses seres mastigando sua comida, em vez de apenas engolindo-a inteira, como muitos de seus antecessores répteis faziam. Além disso, alguns cientistas sugerem que os terapsídeos poderiam ser de sangue quente, o que lhes permitia caçar ativamente mesmo em climas frios. Essa descoberta altera nossa compreensão de como os organismos poderiam sobreviver e se adaptar em ecossistemas antigos. Mas isso não é tudo. Os terapsídeos poderiam ter sinais de pelo, o que, em combinação com sua capacidade de manter o calor, criava uma imagem única de sua vida. Imagine-os se movendo pelos antigos florestas, escondidos sob uma camada macia de pelos, enquanto a maioria de seus congêneres eram de sangue frio e dependiam da temperatura externa. A linha entre répteis e mamíferos ficava cada vez mais borrada, e os terapsídeos se tornavam figuras-chave nessa transformação evolutiva. Os mais antigos deles, como os dicinodontes, podiam alcançar o tamanho de porcos modernos e tinham corpos robustos, o que lhes permitia sobreviver eficazmente em condições severas. Agora imagine um terapsídeo com dentes que lembram não apenas os dos mamíferos modernos, mas também com mandíbulas extraordinariamente desenvolvidas, permitindo-lhes caçar presas maiores. Podemos apenas especular sobre os sons que esses seres faziam enquanto patrulhavam suas terras. Alguns deles até tinham membros semelhantes aos dos mamíferos, o que é mais uma prova de sua proximidade com os tipos modernos. Enquanto a maioria das répteis permanecia em suas faixas habituais, os terapsídeos começaram a explorar novos nichos, levando a uma transformação evolutiva fascinante. Ao descobrir esse mundo misterioso, podemos nos perguntar: como essas mudanças influenciaram a evolução posterior dos mamíferos? E o mais interessante? Os terapsídeos foram os precursores dos mamíferos, que, em última análise, conquistaram o planeta. Há muito tempo, quando ainda não havia nenhum flor na Terra, os cenários eram adornados por plantas estranhas com sementes, mas sem flores. Esses primeiros gimnospermas, conhecidos como calamitos, eram árvores altas, alcançando até 30 metros de altura, com casca dura e troncos ásperos, como se estivessem cobertos por uma resina protetora. Suas folhas, que eram duras e de formas estreitas, criavam uma atmosfera de uma floresta antiga, onde o cheiro da resina se misturava com a umidade do solo. Essas plantas tinham um método único de reprodução. Em vez de esporos, como seus antecessores, elas utilizavam sementes, o que lhes proporcionava muitas vantagens. As sementes, protegidas por uma casca dura, podiam sobreviver em condições adversas, como seca ou frio, permitindo que essas plantas expandissem seus habitats. Ao contrário das plantas esporadas, os gimnospermas podiam crescer em uma maior variedade de ecossistemas, desde encostas montanhosas até florestas planas. Imagine uma floresta onde cada passo pela terra era acompanhado pelo som de folhas duras, e no ar
havia um aroma doce de pinhas. Essas árvores primitivas podiam formar grandes florestas, onde a luz passava através das copas altas, deixando sombras no chão. Suas sementes eram levadas pelo vento para grandes distâncias, permitindo que colonizassem novas terras. Além disso, nesse mundo cheio de formas de vida estranhas, os gimnospermas se tornaram a principal fonte de alimento para os primeiros herbívoros que rastejavam por esse antigo paisagismo. O segredo de seu sucesso não estava apenas nas sementes, mas também na capacidade de sobreviver em condições que seriam devastadoras para as plantas esporadas. Elas podiam crescer na terra, onde o solo estava esgotado, e rapidamente recuperavam suas populações após desastres naturais. Essas antigas plantas se tornaram dominantes em seus ecossistemas. Sua madeira era usada para construções e proteção contra intempéries. Você sabia que o mais surpreendente é que esses gimnospermas se tornaram os antecessores das coníferas modernas, como pinheiros e pinhas, que continuam a dominar as florestas em todo o mundo? Imagine um fundo marinho coberto por seres vivos, semelhantes a flores, mas que não são plantas, e sim animais. As anêmonas do mar, pertencentes à classe dos equinodermes, eram verdadeiras maravilhas da natureza. Seus talos, que podiam atingir até 1 metro de comprimento, fixavam-se no fundo dos oceanos, enquanto na parte superior se abriam os tentáculos, que lembravam pétalas. Esses tentáculos, cobertos por microcabelos, desempenhavam um papel crucial. Capturavam plâncton e pequenas partículas de alimento arrastadas pelas correntes marinhas. O que é mais impressionante? Algumas espécies de anêmonas do mar podiam dispor seus tentáculos de maneira a formar algo semelhante a uma flor, atraindo assim invertebrados que desejavam se alimentar de suas suaves tecidos. Mas isso não é tudo. Além das anêmonas do mar, os oceanos paleozoicos também eram habitados por outros equinodermes, como os braquiópodes e os ouriços do mar, cada um com um papel único na ecossistema. Por exemplo, os braquiópodes, com suas conchas simétricas, podiam crescer até 10 centímetros de largura e filtrar a água, extraindo dela os minerais necessários. Sua abundância levou a que eles compusessem uma grande parte da biomassa da época, dominando o fundo marinho. E os ouriços do mar, com suas cascas espinhosas, não apenas se protegiam dos predadores, mas também contribuíam ativamente para a decomposição dos resíduos orgânicos, deixando atrás de si uma camada rica em nutrientes para outros habitantes. E ainda mais impressionante, esses equinodermes não eram apenas moradores passivos dos oceanos, mas ativos participantes de uma complexa cadeia alimentar, onde cada espécie encontrava seu lugar. Seu modo de vida fixo criava ecossistemas únicos, onde ocorria uma constante luta pela sobrevivência. Não se esqueça de que nesse mundo antigo também habitavam grandes lagartos marinhos, que podiam atingir até 10 metros de comprimento, e esses predadores representavam uma ameaça para as anêmonas do mar e seus vizinhos. Agora imagine, as correntes marinhas balançam esses seres como se eles dançassem ao som da música do oceano, coletando plâncton com seus numerosos tentáculos, enquanto ao redor deles há um mundo cheio de vida e descobertas surpreendentes. Cada um desses habitantes era parte de uma complexa mosaica dos mares paleozoicos, onde até pequenas mudanças podiam influenciar toda a ecossistema. É interessante notar que, na época, o nível de oxigênio nos oceanos era 30% maior do que hoje, permitindo que muitos seres alcançassem tamanhos colossais e criassem condições incríveis para a vida. Você sabia que, em algum momento, a Terra foi habitada por trilobitas, criaturas cujas ossadas fossilizadas hoje são valorizadas por colecionadores como obras de arte? Esses incríveis artrópodes eram verdadeiros reis dos mares antigos, e sua estrutura corporal de 3 lóbulos permitia que se adaptassem a diversos ambientes. Os trilobitas tinham um exoesqueleto rígido, dividido em 3 seções principais, central e 2 laterais, o que lhes dava uma forma única, lembrando a letra T. Além disso, possuíam olhos faceteados complexos, compostos por milhares de pequenas lentes, permitindo-lhes ver o mundo ao redor com clareza e detalhes,
como se tivessem vários olhos, cada um captando diferentes detalhes. Esses olhos davam aos trilobitas uma vantagem na caça e na evitação de predadores que poderiam ameaçar sua existência. Imagine o fundo do mar, coberto por recifes de coral, onde os trilobitas rastejavam sobre superfícies arenosas e rochosas, utilizando suas numerosas pernas para se mover, tornando-os alguns dos organismos mais comuns e bem-sucedidos de sua época. Mas isso não é o mais impressionante. Os trilobitas podiam se enrolar em uma bola, protegendo suas partes moles dos predadores. Essa capacidade única proporcionava-lhes uma proteção adicional em situações perigosas, permitindo-lhes sobreviver em condições onde outros organismos não podiam. Seus tamanhos variavam de alguns milímetros até mais de 70 centímetros de comprimento, tornando-os não apenas diversificados, mas também impressionantes em suas dimensões. Mas o que é ainda mais surpreendente? Os trilobitas existiram na Terra por mais de 300 milhões de anos, e seus fósseis são encontrados em todo o mundo, desde a América do Norte até a Europa, o que indica quão amplamente distribuídos e bem-sucedidos eram em seus ecossistemas. Intrigante, não é mesmo? Quando o mundo era diferente, existiam corais que construíam recifes com a altura de arranha-céus. Imagine uma cidade subaquática onde cada coral é como um tijolo em uma arquitetura imensa, criando ecossistemas complexos e multilevel. Rugosas e tabulatas, corais extintos do Paleozoico, eram verdadeiros gigantes do seu tempo. Seus recifes podiam alcançar até 30 metros de altura e se estender por dezenas de quilômetros. Esses corais eram muito diferentes dos modernos. Em vez da vida simbiótica com algas que conhecemos hoje, eles construíam suas estruturas a partir de carbonato de cálcio, formando construções duras e massivas. Por exemplo, as rugosas tinham uma forma semelhante aos recifes modernos, mas com uma geometria mais complexa. Suas colônias podiam parecer torres ou labirintos, enchendo o espaço subaquático com cores e formas vibrantes. O mais fascinante é que eles não eram apenas casas para os habitantes marinhos, mas também criavam ecossistemas completos. Em seus recifes viviam peixes, moluscos e muitos outros organismos que encontravam refúgio entre as estruturas corais. As tabulatas, por sua vez, eram formas únicas de coral, criando recifes largos e planos que serviam de base para muitos seres marinhos. Esses corais podiam formar verdadeiros campos de coral, se estendendo por centenas de quilômetros. Quando pensamos em corais, geralmente imaginamos apenas pequenos trechos de recifes bonitos. Mas os recifes criados pelas rugosas e tabulatas eram de uma escala que é impossível de imaginar. Suas estruturas complexas não só ofereciam abrigo, mas também uma variedade de recursos alimentares para muitos tipos marinhos. Na verdade, esses corais eram algo como construtores do mundo subaquático, criando condições para a prosperidade da vida. É possível apenas imaginar quais criaturas marinhas habitavam esses recifes gigantes, como elas caçavam e sobreviviam nessa cidade subaquática. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Alguns desses recifes podiam existir por milhões de anos, acumulando camadas de carbonato e formando verdadeiras formações geológicas que podemos ver hoje. Suas construções colossais se tornaram a base para futuros ecossistemas, e sua extinção afetou muitos tipos, deixando apenas fósseis e mistérios. Você sabia que alguns recifes tinham tamanhos comparáveis aos megacidades modernas? Imagine por um momento um oceano habitado por criaturas semelhantes a lulas, mas com conchas enroladas como caracóis. Essas criaturas misteriosas, conhecidas como nautiloides e amonitas, eram verdadeiros predadores dos mares antigos. Por exemplo, os nautiloides se destacavam por suas conchas, que podiam alcançar um diâmetro de até 30 centímetros e possuíam costelas características que davam a impressão de uma obra-prima de um mestre. Suas conchas não apenas protegiam contra predadores, mas também serviam para nadar, permitindo que esses moluscos realizassem manobras elegantes nas águas. Eles utilizavam o movimento reativo. Enchendo suas câmaras com gás e água, os nautiloides podiam impulsionar a água e se mover rapidamente, como verdadeiras mísseis subaquáticas.
Por outro lado, as amonitas possuíam uma forma de concha mais complexa, frequentemente enrolada em espiral, com padrões brilhantes que impressionariam qualquer designer moderno. Suas conchas podiam alcançar até 100 centímetros de diâmetro, e algumas espécies possuíam até espinhos e saliências, que lhes conferiam um aspecto assustador. Nesses mares antigos, onde habitavam os nautiloides e as amonitas, reinava uma verdadeira luta pela sobrevivência. Os predadores caçavam peixes e outros seres marinhos, utilizando seus longos tentáculos para capturar a presa. Imagine uma cena onde as amonitas, com suas bordas afiadas e pontiagudas, cortam as águas escuras, deixando um rastro de bolhas, como se tivessem sido criadas do ar. Sua capacidade de se mover rapidamente e se esconder nas conchas tornava-os alguns dos predadores mais perfeitos de sua época. E o que é ainda mais impressionante, algumas amonitas podiam mudar de cor para se camuflar no ambiente, permitindo-lhes passar despercebidas por seus inimigos. Essas criaturas não apenas dominaram os ecossistemas, mas também deixaram fósseis que os pesquisadores ainda encontram, estudando suas formas e características. Por exemplo, em algumas descobertas foram encontradas amonitas com padrões incríveis, que ainda não podem ser explicados. Esses padrões podem contar como era o mar há milhões de anos e como ele mudou ao longo do tempo. Incrivelmente, antes do aparecimento dos tubarões, os mares eram dominados por peixes blindados, que se assemelhavam a tanques subaquáticos. Esses seres maravilhosos, conhecidos como placodermes, tinham carapaças ósseas maciças que os protegiam de predadores e lhes conferiam a aparência de verdadeiros guardiões dos abismos marinhos. Imagine, uma peixe deslizando graciosamente, com a cabeça coberta por uma armadura rígida e o corpo coberto por espinhos e saliências que lembram armaduras medievais. Esses peixes não apenas existiam nos oceanos, eles dominavam seu ambiente, caçando outros habitantes marinhos com uma graça e poder incríveis. Suas mandíbulas primitivas estavam equipadas com dentes afiados que não deixavam chances de escape para suas vítimas. Placodermes, como o antigo Dunkleosteus, podiam atingir até 8 metros de comprimento e tinham mandíbulas que podiam se fechar com uma força superior a 30 atmosferas. Isso os tornava alguns dos predadores mais temíveis de sua época. No mundo deles, reinava uma atmosfera de constante luta pela sobrevivência. Peixes majestosos com carapaças perseguiam seus rivais, enquanto seres menores tentavam se esconder em recifes de coral ou entre algas. A diversidade de formas e tamanhos desses peixes blindados é impressionante. Alguns tinham corpos alongados, enquanto outros eram mais compactos, mas todos estavam perfeitamente adaptados ao seu habitat. O que é ainda mais surpreendente, suas carapaças não apenas os protegiam, mas também forneciam uma flutuabilidade adicional, permitindo-lhes manobrar com facilidade entre rochas e recifes subaquáticos. Esses seres blindados evoluíram para se tornarem os principais predadores, e sua existência deixou uma marca profunda na história da vida marinha. Os placodermes sobreviveram em condições rigorosas, quando mudanças climáticas massivas e níveis de oxigênio na água eram significativamente menores do que hoje. Nesse tempo, esses peixes podiam respirar usando suas brânquias primitivas, que forneciam o oxigênio necessário para seus grandes corpos. Sua vida estava cheia de perigos, mas exatamente essa luta os tornou ainda mais poderosos e temíveis. Se você acha que isso é tudo, então vamos descobrir qual era o papel dos placodermes nos ecossistemas de sua época e como eles influenciaram a evolução de outros seres marinhos. De maneira misteriosa, há aproximadamente 440 milhões de anos, mais de 85% de todas as espécies marinhas desapareceram, e os cientistas ainda discutem as causas desse evento catastrófico. Esse evento, conhecido como Odevikiano-Siluriano, foi o primeiro de 5 grandes extinções em massa na história da Terra, que afetou a vida no planeta de maneiras que mal podemos imaginar. Imagine oceanos onde um dia nadavam milhões de espécies, e de repente eles se tornaram vazios. Foi uma verdadeira catástrofe planetária. Alguns estudos indicam um resfriamento brusco, que causou glaciação em vastas áreas,
resultando em uma queda de 30% no nível do mar, deixando muitos ecossistemas marinhos sem seu habitat natural. Os oceanos, antes cheios de vida, se transformaram em zonas mortas, onde a sobrevivência se tornou uma verdadeira arte. Um dos grupos mais afetados foram os trilobites, artrópodes marinhos, que outrora dominavam os oceanos. Sua diversidade e quantidade diminuíram drasticamente, e muitos deles nunca mais retornaram. Além disso, braquiópodes, moluscos e corais também sofreram grandes perdas. Muitos dos tipos que outrora formavam a base das cadeias alimentares marinhas simplesmente desapareceram da face da Terra. Mas isso não é tudo. As mudanças nos ecossistemas levaram os organismos restantes a evoluir e se adaptar às novas condições. Essa extinção abriu caminho para novas formas de vida, mais adaptadas ao ambiente instável. Por exemplo, foi então que os peixes com crânio começaram a se desenvolver ativamente, tornando-se os principais predadores nos oceanos. É interessante notar que essa catástrofe não apenas alterou os ecossistemas, mas também impulsionou a evolução dos vertebrados, que então saíram para a Terra. Como resultado da extinção deviquiano-siluriana, os ecossistemas se tornaram mais complexos e novos tipos começaram a ocupar os nichos deixados pelos que partiram. Os cientistas ainda tentam desvendar o mistério. Como isso poderia ter acontecido? Como um mundo cheio de vida poderia ter se transformado tão rapidamente em um deserto? O próximo estágio da evolução, que se seguiu a esse evento, tornou-se ainda mais intrigante e cheio de surpresas. A grande mistério reside no fato de que, há aproximadamente 370 milhões de anos, a Terra passou por uma catástrofe que quase destruiu toda a vida nos oceanos. Este evento, conhecido como Grande Mortalidade Devônica, foi um dos momentos mais dramáticos na história do nosso planeta. Durante este período, desapareceram cerca de 90% de todas as espécies marinhas, incluindo muitos grupos de peixes, corais e moluscos. Mas o que realmente levou a essa crise de tamanha proporção? Uma das hipóteses mais populares é o impacto de um meteoroide, semelhante ao que ocorreu há 65 milhões de anos, quando os dinossauros se extinguiram. Imagine um enorme pedaço de rocha espacial colidindo com o oceano, gerando ondas poderosas e lançando poeira na atmosfera, bloqueando a luz solar e perturbando os ecossistemas. Mas essa não é a única versão. Alguns cientistas apontam para a intensa atividade vulcânica que ocorria na época, especialmente na região da atual Sibéria. A atividade vulcânica poderia lançar grandes volumes de dióxido de carbono na atmosfera, levando a um aquecimento global e mudanças na composição química dos oceanos. Isso poderia ter causado a anoxia, um estado em que o nível de oxigênio na água diminuiu drasticamente, tornando-se fatal para muitos habitantes marinhos. Um dos grupos mais afetados foi o dos peixes, especialmente tubarões e seus ancestrais. Na verdade, foi durante este período que muitos gêneros inteiros desapareceram, alterando permanentemente os ecossistemas marinhos. Os corais, que eram a base para a formação de recifes, também não conseguiram sobreviver em tais condições. Foi uma época em que a vida na Terra poderia ter seguido um caminho completamente diferente, se outros grupos de seres tivessem sobrevivido, como os peixes sem mandíbulas antigos. E se esses fossem os que sobreviveram? Que mundo veríamos hoje? Mas isso não é tudo. Durante todo esse tempo, a vida na Terra continuava a se desenvolver. E mesmo nas condições de tal catástrofe, alguns organismos conseguiram se adaptar e sobreviver. Por exemplo, as primeiras florestas compostas por plantas vasculares e coníferas começaram a cobrir a superfície do planeta. Essa luta pela sobrevivência, ocorrendo simultaneamente com as catástrofes marinhas, abriu as portas para um novo estágio da evolução. Como resultado, após milhões de anos, observamos a diversidade de formas de vida que habitam a Terra hoje. Mas surge uma pergunta: como exatamente ocorreram essas mudanças? E o que é ainda mais intrigante, quais organismos poderiam ter se tornado dominantes se a história tivesse seguido outro caminho? Talvez você nunca tenha se perguntado que o maior evento de extinção em massa na história da Terra ocorreu muito antes dos dinossauros. Esse evento,
conhecido como a Grande Extinção Permiana, ocorreu há aproximadamente 250 milhões de anos, e foi uma catástrofe que eliminou até 96% dos organismos marinhos e 70% dos terrestres. Imagine um mundo onde a vida, como a conhecemos, quase desapareceu completamente. A causa dessa apocalipse foram os traps siberianos, grandes formações vulcânicas que se localizavam na atual Sibéria e ocupavam uma área superior a 1 milhão de quilômetros quadrados. As erupções, acompanhadas de emissões de dióxido de carbono e enxofre, provocavam mudanças catastróficas no clima, levando a um aquecimento rápido e chuvas ácidas. Mas isso não é tudo. Os oceanos começaram a sofrer de anóxia, o que significa a ausência total de oxigênio nas águas. Esse fenômeno levou à extinção de organismos marinhos como trilobites e braquiópodes. Na Terra, as plantas, privadas de luz solar e condições necessárias para o crescimento, começaram a morrer, desencadeando uma reação em cadeia nos ecossistemas. Durante vários milhões de anos, a biosfera esteve à beira do colapso total. Os cientistas acreditam que a recuperação da vida levou mais de 10 milhões de anos, e foi apenas nesse estágio que começaram a aparecer novas espécies capazes de se adaptar às novas condições. Mas o que realmente é chocante? Exatamente esse cataclismo abriu as portas para a aparição dos dinossauros, que dominaram o planeta mais tarde. Portanto, a Grande Extinção Permiana não foi apenas uma tragédia, mas também um ponto de virada que mudou o curso da evolução. O mundo que conhecemos hoje seria completamente diferente se esse evento não tivesse ocorrido. Quantas ainda são as verdades ocultas na história da Terra que podem mudar nossa compreensão da vida? Imagine um mundo onde continentes colidem, formando uma única massa terrestre, e cordilheiras se elevam até o céu. Era a época em que o supercontinente Pangeia se formava lentamente e sua grandiosidade impressionava todos os cantos da Terra. O choque de massas como Laurásia e Gondwana ocorria ao longo de milhões de anos, criando cordilheiras que se erguiam a mais de 3 quilômetros de altura. Por exemplo, as montanhas Appalachian alcançaram tamanha altitude que suas cumeadas podiam rivalizar com os modernos Alpes. Esse processo não era simples. As placas tectônicas se moviam a uma velocidade de apenas alguns centímetros por ano, mas em conjunto isso resultava em mudanças grandiosas. Os correntes oceânicas, que antes se moviam suavemente pelos oceanos, mudavam, criando novas condições climáticas. Mares internos, como o Tétis, começavam a se estreitar, formando novos ecossistemas e alterando o equilíbrio da vida. A formação da Pangeia também causou mudanças drásticas na distribuição de calor no planeta. As áreas equatoriais se tornaram mais quentes, enquanto as polares se tornaram mais frias do que nunca. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Imagine condições climáticas em que, em um lado do supercontinente, florestas tropicais florescem, enquanto no outro reina um frio glacial. Esse contraste se tornou possível porque a Pangeia bloqueava as correntes oceânicas quentes, forçando-as a contornar esse gigante. No final, a Pangeia existiu nesse formato por cerca de 150 milhões de anos antes de começar a se fragmentar. Mas o mais impressionante é que a formação da Pangeia não apenas alterou o paisagismo, mas também preparou o terreno para a aparição dos dinossauros, que logo dominaram a Terra. Um fenômeno enigmático ocorreu no final do Paleozoico. O nível do oceano mundial caiu abruptamente, expondo vastas áreas do continental shelf. Já imaginou como o mar recua lentamente, deixando para trás planícies sem vida? Foi exatamente isso que aconteceu nesse período. Devido à regressão do mar, a área das zonas costeiras diminuiu em 30%, causando consequências catastróficas para os ecossistemas marinhos. Imagine os antigos recifes de coral que se estendiam por milhares de quilômetros na beira da extinção. Muitos organismos, como moluscos e crustáceos, não conseguiram se adaptar às novas condições, e suas populações diminuíram rapidamente. Enquanto os mares rasos se transformavam em vastos pântanos salgados, isolados na terra, muitos tipos de peixes e outros seres marinhos, dependentes desses ecossistemas,
enfrentavam uma verdadeira catástrofe. Quando o nível do mar caiu em 100 metros, as paisagens subaquáticas familiares foram substituídas por paisagens áridas, onde restavam apenas recifes secos e ecossistemas mortos. Plantas como algas, que antes formavam florestas subaquáticas densas, também começaram a desaparecer, deixando apenas restos. O que você acha que aconteceu com aqueles que perderam seu habitat habitual? Eles ficaram presos. Alguns tipos tentaram migrar para águas mais profundas, mas muitos não sobreviveram nesse novo mundo cruel. No Continental Shelf, que antes era lar de milhões de seres marinhos, agora reinava o silêncio. Era o tempo em que os ecossistemas que existiam há milhões de anos começaram a se desmoronar. Alguns dos organismos restantes tentaram se adaptar às novas condições, mas isso foi extremamente difícil. Imagine como as condições de vida severas forçavam a sobrevivência apenas dos mais fortes. Por exemplo, répteis marinhos e anfíbios, que podiam respirar na terra, começaram a ocupar os nichos vazios, mas sua quantidade era insignificante em comparação com os que se extinguiram. E quando o mar finalmente começou a retornar, ele já não conseguia restaurar a antiga diversidade de vida. Novos tipos começaram a ocupar os ecossistemas liberados, mas não eram os mesmos que existiam antes. Quem você acha que dominou essas novas condições? A resposta o surpreenderá. Exatamente os répteis, que logo evoluíram para dinossauros, encontraram seu lugar nesse mundo mudado. Mas o mais interessante é que isso foi apenas o início de uma nova era, que mudaria para sempre o aspecto da Terra. Contra o que é amplamente difundido, os primeiros bosques na Terra não tinham nada em comum com os modernos e mais se assemelhavam a paisagens extraterrestres. Esses bosques, que existiram há cerca de 400 milhões de anos, eram principalmente compostos por arqueopterídeos, que podiam atingir alturas de até 30 metros. Imagine árvores que pareciam palmeiras gigantes, mas em vez das folhas comuns, suas ramagens tinham apenas formações finas e semelhantes a agulhas, que podiam captar a luz solar. Essas folhas não eram reais, e sua forma lembrava mais espinhos do que as folhas verdes a que estamos acostumados. Os troncos dos arqueopterídeos eram fortes e retos, com casca dura, capaz de suportar ventos fortes. Nesse estranho bosque, reinava uma semi-escuridão, pois sob as copas densas não havia a vegetação verde habitual. O espaço era preenchido apenas por plantas baixas e peludas, que conseguiam sobreviver em condições de luz limitada. Perto dali, podiam-se ver musgos e plantas semelhantes a samambaias, que envolviam as raízes das formas arbóreas, criando a impressão de que toda a ecossistema estava como que em uma teia. Os arqueopterídeos não apenas transformaram o paisagismo, mas também se tornaram a principal fonte de oxigênio, garantindo a vida de outros organismos. Sua madeira, embora macia, ainda permitia que eles sobrevivessem na competição por luz e espaço. Mas o que é mais intrigante? Esses bosques primitivos foram o local onde pela primeira vez na Terra apareceu a sombra das árvores. Nesse novo mundo, onde havia furacões e rios em ebulição, os arqueopterídeos criaram refúgio para os primeiros animais que se adaptavam à Terra. Esses seres, do tamanho de um gato moderno, começaram a se adaptar às novas condições, e foi aqui que começou a história da vida terrestre. Imagine como era. Bosques cheios de sons dos primeiros insetos que começaram a se adaptar ao ar e formas de vida incomuns que começaram a evoluir sob essas primeiras árvores. E o mais impressionante, essas árvores eram os antecessores de todos os bosques modernos que conhecemos hoje, mas seu tempo na Terra foi apenas o início de mudanças inacreditáveis que ainda estão por vir. Em tempos em que a Terra era quase sem vida, os primeiros vegetais pioneiros começaram a conquistar cautelosamente o novo mundo. Esses organismos primitivos, como musgos e algas, cresciam apenas alguns centímetros, mas sua importância era imensa. Eles formaram a base para os futuros ecossistemas. Imagine rochas desertas e nuas, onde entre pedras cinzentas surgem ilhas verdes de vida, rompendo o solo rígido. Esses vegetais não tinham raízes como conhecemos hoje, mas em vez disso, rastejavam pela superfície,
se agarravam em frestas e fendas para se manterem no lugar. Sem folhas e estrutura complexa, pareciam delicados fragmentos de musgo verde buscando a luz do sol. Lugares úmidos eram seu refúgio. Em condições de constante umidade e neblina, onde chuvas eram frequentes, eles conseguiam sobreviver, absorvendo água através de suas células. Esses primeiros vegetais não apenas sobreviveram, mas transformaram o mundo ao seu redor, criando condições para a vida de outros organismos. Assim que começaram a cobrir as rochas, mudaram a dinâmica dos ecossistemas. Esporos e sementes que produziam começaram a se depositar nas frestas, formando solo. E o que é ainda mais impressionante, esses pequenos vegetais se tornaram a base para a aparição dos primeiros animais terrestres, que começaram a explorar as novas terras verdes. Em breve, nesses ilhas verdes de vida, apareceram os primeiros invertebrados, que rastejavam pelos vegetais, usando-os como abrigo e fonte de alimento. Eles se tornaram parte do novo, frágil equilíbrio que estava apenas começando a se formar. E quando você pensa que é tudo, imagine que sem esses primeiros vegetais, a vida na Terra nunca teria se estabelecido na terra firme, e nunca teríamos visto florestas, campos, nem mesmo simples gramíneas. De maneira estranha, os primeiros seres que saíram da água não eram nem plantas nem animais no sentido que conhecemos. Eram organismos fungíneos, líquens e micro-organismos que começaram a colonizar rochas e solos inócuos. Esses pioneiros desempenharam um papel crucial na desintegração de rochas. Seus micélios se infiltravam nas fissuras, gradualmente desintegrando a rocha em minerais mais simples. Você pode imaginar como milhões de fungos microscópicos penetram no solo, decompondo minerais e criando as primeiras terras primitivas. Com o tempo, essas terras se tornaram férteis, formando a base para a vegetação futura. Os líquens, compostos por uma associação simbiótica entre fungos e algas, cresciam em superfícies quase nuas, e sua capacidade de fotossíntese permitia-lhes produzir oxigênio, necessário para outras formas de vida. O mais impressionante é que esses líquens conseguiam sobreviver em condições onde outros organismos simplesmente não poderiam. Eles lentamente, mas firmemente, transformavam pedras em solo vivo, e então, com a ajuda de suas raízes, mantinham a umidade, permitindo que outros organismos, como musgos, começassem a colonizar novas áreas. Micro-organismos, como bactérias, também desempenhavam seu papel nesse processo. Eles decomponiam substâncias orgânicas, enriquecendo o solo com nutrientes. Interessante é que exatamente as relações simbióticas entre fungos, líquens e micro-organismos se tornaram a base para os futuros ecossistemas que mais tarde preencheram a Terra. Essa colonização lenta da terra inócua foi a chave para a formação dos primeiros ecossistemas estáveis. O que é ainda mais surpreendente? Esses micro-organismos conseguiram alterar o clima do planeta, aumentando o nível de oxigênio e criando condições necessárias para a aparição das primeiras verdadeiras plantas. Você sabia que os primeiros animais a dominar a Terra não foram os vertebrados, mas sim os artrópodes do tamanho de uma moeda? Esses pequenos seres, conhecidos como triobites e formigas primitivas, foram pioneiros na Terra, quando a natureza ainda estava formando seus ecossistemas. Imagine, na zona costeira, onde o vento fresco traz o cheiro do mar, esses pioneiros rastejavam por pedras úmidas e vegetação, se adaptando ao novo mundo. Seus revestimentos impermeáveis protegiam contra a desidratação, permitindo-lhes sobreviver em condições onde o ar era muito mais seco do que na água. Mas isso não é o mais impressionante. Para respirar, eles usavam traqueias, um sistema de tubos que permitia absorver oxigênio diretamente do ar. Isso foi uma verdadeira obra de engenharia para aqueles tempos. A aparência desses artrópodes era bastante simples, mas funcional. Corpos segmentados e duros, e pequenos bigodes que ajudavam na orientação no novo ambiente. Sua alimentação consistia principalmente em plantas em decomposição, o que desempenhava um papel importante no ecossistema, contribuindo para a decomposição e o retorno de nutrientes ao solo. Eles rastejavam pela costa, deixando rastros na terra úmida e criando condições para futuros ecossistemas.
Você sabia que isso é ainda mais surpreendente? Esses primeiros habitantes da Terra se tornaram a base para a evolução de formas de vida mais complexas, e seu sucesso na dominação da Terra pavimentou o caminho para as primeiras plantas, que logo coloriram a Terra com verdes campos. Sua interação com plantas e outros micro-organismos levou a mudanças incríveis na atmosfera e na ecologia. Esses pequenos seres, que poderiam caber na ponta do seu dedo, foram verdadeiros heróis do seu tempo, pavimentando o caminho para todo o futuro mundo animal. E quando você pensa que é isso, imagine que seus descendentes, como aranhas e insetos, eventualmente preencheram a Terra, tornando-se as formas de vida dominantes. Tente imaginar um mundo onde os pássaros não cantam no céu, os gafanhotos não zumbem na grama e as abelhas não zumbem no ar. Foi um período em que a Terra estava quase completamente silenciosa, e os sons que consideramos familiares não existiam. Os continentes, cobertos por paisagens áridas e plantas raras, lembravam mundos alienígenas, onde o vento e a água eram as únicas fontes de som. Na ausência de animais que pudessem quebrar o silêncio, esse mundo reinava em silêncio, e apenas às vezes o vento mexia as folhas ou trazia consigo os sons distantes das ondas quebrando contra as pedras. Era um tempo em que até mesmo os sons mais simples da natureza, como o estalo das folhas ou o sussurro da grama, eram sonhos distantes, pois na superfície não havia nenhum ser capaz de emitir som. Imagine como seriam as vastas planícies, onde não se ouvia nenhum som, apenas a poeira sob os pés e a respiração fria do vento. As florestas, se existiam, estavam preenchidas com silêncio, onde nem mesmo uma leve brisa teria companhia. O rio que corria através dessas desertas planícies soaria como o único fluxo de vida, mas nem ele poderia preencher o vazio deixado pela ausência de vida. A água deslizando sobre os pedregulhos poderia ser o único lembrete de que a terra ainda estava viva, mas nem ela poderia quebrar o silêncio opressivo que reinava ao redor. A ausência de insetos deixava o mundo sem o zumbido característico, e a ausência de mamíferos eliminaria todos os sons associados à vida. Era um tempo em que até mesmo as formas mais simples de vida que conhecemos hoje estavam ainda distantes de aparecer. E agora, imagine que em tal silêncio, nesse mundo mudo, no horizonte, lentamente se formavam novas formas de vida, prontas para mudar tudo. Assim que elas aparecerem, os sons da natureza que conhecemos começarão a preencher essa solidão, transformando o silêncio morto em uma sinfonia de vida que se tornará a base do futuro. Naquele tempo, na Terra, não havia nenhum ser capaz de emitir som, mas nas profundezas do planeta ocorriam processos que, em última análise, levariam ao surgimento dos primeiros animais terrestres, que mudariam esse silêncio para sempre. Imagine como, no momento em que eles aparecerem, o mundo mergulhará em sons que consideramos naturais. Apesar da aparência, o clima da Terra no período Paleozoico era extremamente variável, de um período glacial a um efeito de estufa. No início desse período, quando os continentes ainda não haviam adquirido suas formas atuais, o planeta enfrentou o glaciamento ordoviciano, que afetou grandes áreas. Imagine um mundo coberto de gelo, onde os níveis do mar caíram em 30%, e isso levou à migração em massa de organismos marinhos, como trilobites e corais, que foram forçados a se adaptar a novas condições. Mas isso foi apenas o começo. Em seguida, no período carbonífero, o clima sofreu mudanças bruscas. Naquele tempo, quando florestas compostas por grandes samambaias e árvores coníferas cobriam as terras, o nível de dióxido de carbono aumentou para 300 partes por milhão, resultando em um efeito de estufa. Isso criou condições ideais para o crescimento das plantas, que alcançavam alturas de até 30 metros. Como resultado, florestas densas formaram grandes ecossistemas, onde habitavam insetos gigantes, como libélulas com envergadura de até 75 centímetros. Mas isso não foi tudo. Aproximadamente no final do período Paleozoico, o clima mudou novamente e começou a dessicatação permiana. Os níveis dos oceanos caíram novamente e os continentes começaram a se rachar, criando desertos semelhantes aos atuais. Isso levou à extinção de muitos tipos, que não conseguiram se adaptar às novas condições.
E nesse momento, na Terra, surgiram os primeiros répteis, que começaram a preencher os nichos ecológicos liberados após a extinção de outros organismos. Esse ciclo climático dramático influenciou toda a vida, mudando o aspecto do planeta e levando à formação de ecossistemas únicos. Como você acha? Quais outras mudanças nos aguardam no futuro, se a história é tão grande e diversificada? Transporte-se para uma época em que a atmosfera da Terra foi preenchida pela primeira vez com oxigênio, criando condições para o desenvolvimento de vida complexa. Esse período é conhecido como a Grande Revolução do Oxigênio, e ocorreu graças a organismos fotossintetizadores que começaram a usar energia solar para transformar dióxido de carbono e água em oxigênio e compostos orgânicos. Imagine bilhões de cianobactérias, do tamanho de um micrômetro, começando a preencher os oceanos, produzindo oxigênio que, lentamente, mas de forma constante, começou a mudar a composição da atmosfera. Há 4 bilhões de anos, a quantidade de oxigênio na atmosfera era de cerca de 1/10 parte de 1%, e ao final desse período, seu nível atingiu cerca de 21%, como sabemos hoje. Esse aumento rápido criou condições para o surgimento de novas formas de vida. Mas isso não é tudo. O oxigênio se tornou um catalisador para a aparição do metabolismo aeróbico, que se revelou mais eficiente na produção de energia em comparação com os caminhos anaeróbicos. Isso significava que os organismos capazes de usar oxigênio podiam crescer e se reproduzir mais rapidamente do que seus antecessores. Sabia que, graças a esse processo, surgiram os organismos multicelulares? Sim, exatamente. Formas de vida complexas, como esponjas e medusas, puderam evoluir a partir de simples organismos unicelulares. Agora, imagine que com o aumento do oxigênio na atmosfera, começou o desenvolvimento ativo da camada de ozônio, que passou a proteger a vida na Terra da radiação ultravioleta mortal. Foi uma verdadeira transformação planetária, que mudou a química da Terra para sempre e criou condições para a aparição dos primeiros organismos terrestres. Se você acha que é tudo, saiba que o oxigênio não apenas mudou a vida no planeta, mas também se tornou a base para a formação de complexos ecossistemas, onde cada forma de vida dependia da outra. Por exemplo, foi nesse período que começaram a se formar as algas, que mais tarde se tornaram os ancestrais de todas as plantas terrestres que vemos hoje. E o mais impressionante? O oxigênio que respiramos é o legado direto daquela revolução que ocorreu há bilhões de anos. Paradoxalmente, os primeiros peixes não possuíam nem mandíbulas, nem nadadeiras pares, e mais se assemelhavam a estranhas tubos flutuantes. Esses seres acéfalos, conhecidos como lâmpreas, apareceram nos mares do início do Paleozoico e se tornaram a base para seu desenvolvimento evolutivo posterior. Imagine os mares antigos, onde a água estava saturada de oxigênio e a temperatura mantinha-se constante em 30 graus, condições ideais para a vida desses vertebrados primitivos. As lâmpreas eram nada mais que longas formas alongadas, alcançando até 1 metro de comprimento, com pele lisa, sem escamas. Seu corpo lembrava uma cobra, e a ausência de mandíbulas permitia que filtrassem a comida diretamente da água. Imagine como elas nadavam lentamente, abrindo a boca para deixar a água entrar e capturando plâncton e pequenas partículas de alimento. Esse método único de alimentação se tornou a chave para sua sobrevivência em condições onde a competição por recursos era mínima. Mas o mais interessante é que esses seres não tinham nenhuma nadadeira dorsal, como os peixes modernos, nem nadadeiras pares, o que os tornava semelhantes a tubos flutuantes que mal conseguiam manobrar no meio aquático. O esqueleto da lampreia era composto de cartilagem, permitindo-lhes ser flexíveis e leves, o que, por sua vez, facilitava sua mobilidade nos mares cheios de outros seres marinhos. Elas podiam coexistir com moluscos e crustáceos, que também começaram a colonizar esses antigos espaços marinhos. Você sabia que há algo ainda mais surpreendente? Esses estranhos seres se tornaram os ancestrais de todos os vertebrados modernos, incluindo o homem. Seu caminho evolutivo, começando com formas acéfalas, levou ao surgimento de peixes com mandíbulas, que logo preencheram os oceanos e, em seguida, os rios.
E imagine, milhões de anos depois, exatamente desses primeiros e mais simples seres, surgiram todos os complexos seres vivos que conhecemos hoje. As lamprias que habitam os mares foram testemunhas das mudanças no ambiente que levaram ao surgimento de novas espécies. Esses antigos seres, permanecendo praticamente inalterados ao longo de milhões de anos, continuam a viver em rios e mares modernos, preservando a memória de seus antepassados e de como começou a história dos vertebrados. Seus esqueletos de cartilagem e seu método de alimentação por filtragem ainda são únicos recordações da história evolutiva que começou no antigo oceano. Talvez seja uma surpresa para você descobrir que as primeiras florestas não apenas mudaram o aspecto do planeta, mas também causaram um resfriamento global. Esses gigantes verdes começaram a absorver o gás carbônico, e isso não foi apenas um processo, mas uma verdadeira revolução no clima da Terra. As árvores, utilizando a fotossíntese, retiravam o gás carbônico da atmosfera e liberavam o oxigênio. E imagine como isso afetava o nível de gás carbônico. Ele diminuiu em impressionantes 70%. Isso foi possível porque as florestas começaram a cobrir vastas áreas, criando densas matas que, como esponjas, absorviam o gás carbônico, reduzindo significativamente o efeito estufa. Suas raízes também desempenharam um papel crucial, acelerando a decomposição das rochas. Assim, menos gás carbônico era liberado na atmosfera. Essa decomposição ocorreu ao longo de milhões de anos e criou condições para a formação de novos solos, capazes de sustentar a vida. Imagine um mundo onde as árvores não apenas crescem, mas também mudam ativamente as condições climáticas. Essas florestas primitivas criavam um ambiente mais estável, onde novos tipos de vida começavam a se desenvolver. Foi uma época em que os processos biológicos começaram a influenciar em grande escala o clima, e as florestas se tornaram uma parte integral desse processo. Árvores gigantes, com até 100 metros de altura, formavam verdadeiras ecossistemas, enriquecendo a atmosfera com oxigênio fresco. Aliás, cada árvore poderia absorver até 50 kg de gás carbônico por ano. E aqui começa algo realmente incrível. Quando as florestas começaram a se espalhar, elas não apenas reduziram o nível de gás carbônico, mas também aumentaram a quantidade de oxigênio na atmosfera em até 30%. Isso criou condições ideais para o desenvolvimento de muitos tipos de vida, incluindo os primeiros vertebrados terrestres. Mas isso não é tudo. A presença das florestas também levou a mudanças significativas no clima local. As árvores, fornecendo sombra e umidade, suavizavam as flutuações de temperatura, criando condições mais confortáveis para a vida. Você sabia que algo ainda mais surpreendente? A presença das florestas não apenas mudou o clima, mas também foi um catalisador para a formação dos sistemas de chuva. Com suas raízes e folhas, as árvores conseguiam reter a umidade, contribuindo para a formação de nuvens e chuvas. Nesse mecanismo natural, as árvores se tornaram verdadeiros arquitetos do clima, e seu impacto na Terra foi tão poderoso que podemos falar com confiança sobre o início de uma nova era na história do nosso planeta. Quando as florestas se tornavam mais densas, a Terra começava a passar por mudanças que, mais tarde, levaram ao surgimento dos ecossistemas modernos. Mesmo hoje, quando olhamos para as florestas, vemos não apenas árvores, mas monumentos vivos de seu imenso impacto no clima, preservando uma história evolutiva inteira. Imerse-se na atmosfera do mar antigo, onde criaturas com corpos compostos por múltiplos segmentos e 5 olhos em hastes nadavam. Essas criaturas incomuns do período câmbrico, como a opabínia, causaram um verdadeiro choque nos cientistas que encontraram seus fósseis. A opabínia, com cerca de 25 centímetros de comprimento, tinha características extraordinariamente estranhas. Seu corpo era composto por 7 segmentos e um longo bico com 2 tentáculos, lembrando um monstro marinho. Imagine essas criaturas misteriosas com formas semelhantes nadando entre algas, caçando outros habitantes do mar. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. No Oceano Câmbrico, também existiam outras formas exóticas de vida, como o marrela, com um escudo cefálico em forma de gota
e 3 pares de olhos complexos, permitindo-lhe ver em diferentes direções ao mesmo tempo. Esses olhos maravilhosos davam-lhe uma vantagem na caça a pequenos crustáceos que tentavam se esconder dos predadores. Sabia que o mais incrível? Muitos desses organismos se tornaram becos evolutivos, não deixando descendentes, mas exatamente eles abriram novos horizontes para outras formas de vida. Por exemplo, os Warcopheus, com um corpo de até 30 centímetros de comprimento, 6 pares de pernas e um longo e flexível rabo, foi um verdadeiro experimento da natureza. Esse predador usava suas pernas para capturar sua presa, mas, infelizmente, não conseguiu se adaptar às condições mudantes e sua espécie desapareceu. E agora imagine como era. Em um único oceano, coexistiam criaturas com corpos semelhantes a cavalos marinhos e outras, semelhantes aos caranguejos modernos. Era o zoológico câmbrico, onde a evolução testou centenas de formas e estratégias, e a maioria delas não sobreviveu ao teste do tempo. Havia até mesmo estranhos espinhos marinhos, semelhantes aos atuais ouriços do mar, mas com uma estrutura completamente diferente, que serviam de proteção para seus donos. Sabia que há algo ainda mais chocante? Essas formas de vida que vemos apenas em fósseis não eram apenas antecessores dos organismos modernos, mas verdadeiros experimentos da natureza que cada vez surpreendiam pela sua singularidade. Naquela época, quando a vida estava apenas começando a florescer no planeta, existiam criaturas com espinhos assustadores e carapaças duras que caçavam seus vizinhos. Por exemplo, os trilobites, do tamanho de uma palma, caçavam sua presa nesse reino subaquático, mas seus olhos complexos e carapaças duras eram apenas parte de um sistema ecológico fascinante. Esses olhos, compostos por muitas facetas, permitiam-lhes ver na água turva, tornando-os caçadores bem-sucedidos. Mas isso não é tudo. Nesse mar antigo também habitava o Anomalocaris, com até 45 centímetros de comprimento, grandes pinças e muitos pequenos tentáculos, que ajudavam a capturar sua presa. Sua forma corporal incrível e complexos mecanismos de caça o colocavam no topo da cadeia alimentar da época. E nesse cenário, esse mundo câmbrico continuava criando novas formas estranhas e cativantes de vida, que deixaram sua marca na história do nosso planeta. E o que você acha de mergulhar nas profundezas desse mundo fascinante e descobrir quais outros segredos ele esconde? No primeiro olhar, pode parecer que a evolução é um processo gradual e suave, mas o Paleozoico mostra o contrário. Durante esse período, observamos longos períodos de estabilidade interrompidos por explosões de especiação e extinções em massa que transformavam as ideias comuns sobre a vida na Terra. Por exemplo, no final do Ordoviciano, há aproximadamente 414 milhões de anos, ocorreu uma extinção em massa que fez desaparecer cerca de 85% de todos os organismos marinhos. Esse evento catastrófico abriu as portas para novas formas de vida, como peixes com mandíbulas, que começaram a dominar os oceanos. Mas isso não é o único caso. No final do Devoniano, há aproximadamente 306 milhões de anos, ocorreu outra extinção que também levou a uma mudança drástica na ecossistema. Nesse momento, na Terra, começaram a aparecer as primeiras plantas arbóreas, como os grandes equinodermos, criando novas condições para a vida. Um papel importante nessa dinâmica evolutiva foi desempenhado por fatores externos, clima, movimentos tectônicos e até mesmo asteroides. Mudanças na temperatura e na composição da atmosfera poderiam se tornar catalisadores para mudanças drásticas na biosfera. Por exemplo, no início do Carbonífero, quando o nível de oxigênio aumentou para 35%, isso criou condições ideais para o crescimento de insetos até tamanhos gigantescos, libélulas com envergadura de 75 centímetros, o que hoje parece fantástico. Mas isso não é tudo. Há aproximadamente 250 milhões de anos, no final do Permiano, ocorreu uma extinção em massa conhecida como Grande Mortalidade, quando cerca de 95% de todos os tipos de vida na Terra desapareceram, abrindo caminho para a aparição dos dinossauros no Triássico. Esse planeta imprevisível, onde a vida constantemente se adapta a condições mudantes e catástrofes severas, tornou-se um verdadeiro laboratório de evolução.
Sistemas ecológicos complexos que surgiram como resultado dessas catástrofes criaram oportunidades únicas para a especiação, levando ao aparecimento de novos tipos que podiam sobreviver em condições em que outros não conseguiram. E o mais incrível é que muitos desses tipos sobreviveram em condições que hoje consideramos extremamente desfavoráveis. Por exemplo, alguns tipos de organismos marinhos podiam se adaptar a altos níveis de dióxido de carbono, o que hoje seria um verdadeiro desafio para a maioria dos seres vivos. Cada novo estágio da evolução foi como uma partida de roleta russa para todos os habitantes do planeta, onde a única regra era: sobrevive quem se adaptar mais rápido. Como era a vida em esses momentos de virada? Permita-se mergulhar no mundo onde a música da vida soou pela primeira vez, o zumbido dos insetos e o canto dos primeiros vertebrados terrestres. Imagine-se em um silêncio de florestas antigas, cheias de gigantescas samambaias, onde começam a se ouvir os primeiros sons, o zumbido das libélulas com envergadura de até 75 centímetros e a estridulação dos grilos, com cerca de 5 centímetros de comprimento. Esses insetos foram os primeiros a aprender a usar a comunicação sonora. Seu zumbido servia não apenas para atrair parceiros, mas também para afastar predadores, criando uma vantagem tática na luta pela sobrevivência. Pense por um momento. O silêncio de milhões de anos, quebrado por sons que começavam a preencher o espaço, criando complexos ecossistemas. Esses sinais sonoros surgiam devido a características anatômicas. As asas rígidas dos grilos se esfregavam umas nas outras, criando sons ressoantes que podiam ser ouvidos por vizinhos a até 100 metros de distância. E agora imagine que a essa orquestra musical se juntam os anfíbios. Seus primeiros sons, possivelmente, soavam como um trinado, capaz de se propagar através de lagos e florestas úmidas. Esses sons não eram apenas uma melodia, mas um importante instrumento de comunicação, permitindo que se encontrassem no denso subbosque. Para que isso era necessário? A comunicação sonora proporcionava a possibilidade de reprodução conjunta, bem como a sinalização de perigos. Por exemplo, certos sinais sonoros podiam avisar sobre a aproximação de um predador, dando tempo para que outros habitantes se escondessem. As vantagens evolutivas eram indiscutíveis. Os organismos capazes de se comunicar tinham mais chances de sobreviver e se reproduzir. Mas isso ainda não é tudo. Sabe o que é ainda mais surpreendente? Sinais sonoros semelhantes podiam alterar o comportamento não apenas dos insetos, mas também de seus predadores. Por exemplo, algumas lagartas começaram a se adaptar aos sons de suas presas, tornando sua caça mais eficaz. Como resultado, a comunicação sonora não foi apenas uma inovação evolutiva, mas uma verdadeira revolução no mundo dos animais. E quem sabe que outros sons poderiam ter soado na Terra nesse período maravilhoso se pudéssemos ouvi-los. A enigma reside no fato de que os cientistas ainda discutem por que alguns grupos de animais sobreviveram a catastróficos eventos de extinção, enquanto outros desapareceram para sempre. Um desses grupos afortunados foram os ancestrais dos mamíferos modernos, que conseguiram se adaptar a condições extremas que surgiram após a extinção do período Permiano. Esses seres possuíam habilidades únicas que garantiram sua sobrevivência em um mundo onde a maioria da vida foi destruída. Por exemplo, alguns deles tinham a capacidade de entrar em hibernação, permitindo-lhes sobreviver longos períodos de escassez de alimentos e condições adversas. Essa hibernação não era apenas um descanso, ela se tornou um verdadeiro salvamento quando o ambiente ao redor mudou drasticamente. Enquanto outros organismos não conseguiam se adaptar, esses mamíferos reduziam seu metabolismo ao mínimo, permitindo-lhes sobreviver até tempos melhores. Além disso, eles eram onívoros. Sua dieta variava de insetos à vegetação, permitindo-lhes encontrar alimento mesmo em condições de extrema fome. A capacidade de digerir diversas fontes de alimento desempenhou um papel crucial em sua sobrevivência, pois após a catástrofe, os recursos no planeta eram extremamente limitados. O mais impressionante é que alguns desses organismos eram tolerantes a níveis baixos de oxigênio na atmosfera,
tornando-os praticamente invulneráveis em novas condições, quando o nível de oxigênio caiu a níveis criticamente baixos. Esses mamíferos não só conseguiam respirar em condições onde outros seres teriam dificuldades, mas também se reproduziam ativamente, tornando-se a base para seu futuro sucesso. Imagine paisagens desérticas, onde os sobreviventes começam a repovoar o planeta, encontrando refúgio em fendas nas rochas e sob folhas caídas. Cada nova geração se estabelecia nessa realidade transformada, começando a construir novos ecossistemas nas ruínas dos antigos. Durante esse período, o planeta estava em caos, mas foi nesse caos que a vida começou a nascer. E quando parece que na Terra não há nada além de cinzas e ruínas, aparecem os primeiros sinais de um novo começo. Pequenos mamíferos rastejando pela Terra e seus descendentes, que no futuro dominarão o planeta. Sua evolução não é apenas uma história de sobrevivência, mas uma verdadeira tragédia de adaptação a condições que pareciam sem esperança. E o que é ainda mais surpreendente? Esses mamíferos se tornaram os ancestrais de todos os animais modernos que você conhece hoje.